Abra no livro de Daniel. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida aqui essa noite. Amém. Eu tenho certeza que você vai começar a enxergar o Evangelho e talvez até a sua vida de uma maneira diferenciada. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus tem vitória para você aqui nessa noite. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe essa luta? Eu vou dar spoiler. Quem gosta de spoiler? Só eu que gosto de spoiler? Eu gosto de spoiler. Deixa eu dar uma... A Lulu também gosta. Deixa eu dar spoiler sobre o que você está passando. Sabe essa luta que você está passando? Sabe essa dificuldade, esses obstáculos? Você já teve vitória em nome de Jesus. Tá? No final vai dar tudo certo. Pastor, mas todo mundo diz isso, é a mesma coisa. Não, é porque é a palavra que me garante assim. E não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem amadurecimento. Deus está usando dessa situação que você está passando para te levar para um novo nível espiritual. Um novo nível de intimidade, de relacionamento com Deus vivo. Veja bem, meu irmão, nosso Deus é um Deus vivo. Amém. E Ele gosta de se manifestar nas nossas vidas. Amém? Creia nessa palavra. E essa palavra que vai ser semeada agora, ela precisa ser exercitada. E como é que você exercita essa palavra? É no dia a dia. Colocando em prática tudo que nós vamos aprender hoje na palavra. Para que nós possamos aí sim, ver milagres. Quem recebe milagre, diga amém. Amém. E ter vitória em todas as coisas. Amém. Guarde isso, porque é para usar no dia da angústia, no dia da necessidade, no dia do desafio. Guarde isso. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vitoriosos em todas as coisas. Amém. O momento que você está passando, veja bem, duas palavras-chave. É um momento e está passando. Vai passar, vai ficar para trás. O que você vai levar desse momento para a eternidade? Qual é o tipo de intimidade que você está desenvolvendo nesse momento? Qual é a busca que você está fazendo de Deus nesse momento? Para que você possa crescer, como eu disse, na graça, no conhecimento, até atingir a estatura do varão perfeito, como diz a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Guarde esta chave de sabedoria. Cristão não tem dificuldade. Cristão tem desafio. Porque você já está com todas as armas espirituais necessárias que você precisa dentro de você, para que você possa ter vitória sobre todo e qualquer tipo de desafio. Desafio só existe uma coisa, para ser superado. Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, nesse desafio. Amém? Quem encontrou Daniel capítulo 6? Amém. Amém. Glória a Deus. Agora você vá, por gentileza, no verso 25. Quem encontrou, diga amém. E quem não encontrou, diga misericórdia. Agradeço a Deus pela vida de Adriana também, que está nos visitando. Que Deus te abençoe poderosamente, Adriana. Você é muito bem-vinda. Sinta-se amada pela Igreja de Cristo. Nós já te amamos profundamente em Cristo Jesus. Amém? Você é uma bênção. Jonas, diga para essa bênção que está do seu lado. Você é uma bênção. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz isso sobre nós também, que nós somos a bênção. Tem muito cristão, tem muito crente buscando bênção por aí e se esquece da palavra. A palavra já me garante, eu sou a bênção. Aonde eu colocar a planta dos meus pés será meu por direito. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? Deus já te deu a vitória. Daniel capítulo 6, verso 25. Eu falei 25? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, aleluia, e o que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio não tem fim. Ele livra, receba essa palavra como uma palavra profética para você. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões.
Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua santa, poderosa, maravilhosa, perfeita e agradável palavra. Meu bom Deus, que o Senhor possa falar conosco de maneira sobrenatural nesta noite. Que nós possamos sair daqui cheios da tua unção, cheios de capacitação, para que nós possamos ter vitória lá fora, no mundo. Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Pai, então nós precisamos ser capacitados com uma unção sobrenatural, uma unção diferenciada, para que nós possamos brilhar lá fora. Que o Senhor venha, meu bom Deus, a brilhar aqui dentro entre nós também. Entrega a revelação do céu, para que o teu nome seja glorificado em tudo que fizermos. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, eu comecei falando sobre spoiler, amém? E eu li também, a passagem que nós lemos é um spoiler, ou seja, é o final. Você já está vendo o final do que nós vamos falar aqui. E eu vou repetir para você essa palavra que nós lemos. Diz assim, o verso 25. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto. Uma pessoa que manda, uma pessoa que resolve, uma pessoa que decide, ela está decretando. Pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Você pode trocar o nome Daniel pelo seu nome aqui. Será Deus que vai me livrar dos meus desafios, do poder do leão, da boca do maligno que habita nesse mundo. É o que diz a palavra de Deus. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. O mesmo Deus que agiu a favor de Daniel está aqui presente e fará a mesma coisa na sua vida. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Entenda essa palavra, meu irmão. O nosso Deus, ele não promete em nenhum momento da palavra que vai nos livrar de desafios nem obstáculos. Sabe por quê? Uma coisa que você precisa entender. Lá atrás, em Gênesis, Deus disse da seguinte forma: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Vou repetir porque você não entendeu, era para você ter dado glória a Deus. Façamos o homem, vamos criar o homem segundo a minha imagem e semelhança. Segundo a minha imagem e semelhança. Veja bem, você serve a um Deus que é um Deus poderoso. Vou refazer a minha palavra. O nosso Deus não é simplesmente poderoso, mas ele é o todo-poderoso. Se o nosso Deus é todo-poderoso e ele é o nosso Pai e em nós tem esse DNA, tanto é que nós somos imagem e semelhança dele, nós temos poder. Nós não somos o todo-poderoso porque em nós habita o poder do todo-poderoso. Deixa eu te lembrar uma coisa, você é habitação, você é templo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você e por causa disso, não por causa das suas qualificações, não por causa da sua inteligência, não por causa da sua sabedoria, da sua rede de contatos, do seu network, nada disso. É porque o Deus Todo-Poderoso que te criou, você é a imagem e semelhança dele. E ele disse da seguinte forma: você tem capacidade para superar todos os desafios pelos quais passar. Porque eu sou contigo. Veja bem, sempre que Deus enviava um filho seu, sempre que Deus enviava um profeta, sempre que Deus enviava um sacerdote, ele não dizia para o sacerdote, para o profeta, nem para o filho da seguinte forma: seja inteligente, faça um planejamento estratégico detalhado, vá lá, comece a se preparar para essa viagem, para essa guerra, separe a água, separe a alimentação. Deus não falava isso para as pessoas. Deus falava simplesmente da seguinte forma: seja forte e corajoso, aleluia, porque eu sou contigo.
Meu irmão, quando Deus está no barco, quando Deus diz assim, eu estou nesse barco contigo, eu estou indo à frente com você, pode acontecer o que acontecer, pode chover pedra, pode chover canivete, pode se levantar gigantes, pode se levantar Golias diante da sua casa, diante da situação, diante da sua família. Você terá vitória. Amém. Deus não trabalha nem no início, nem no meio, Ele trabalha no final. Ele só vai entrar na sua história quando ele tiver de entrar, porque quando ele entra é definitivo. Amém. E na palavra de hoje nós vamos ver exatamente o que é que está acontecendo para que a história termine da maneira que ela terminou. Muito provavelmente a maioria de vocês conhece a história de Daniel. Veja bem, Daniel era um homem que foi separado no povo judeu para fazer a diferença entre pessoas, povos e nações estranhas, que não serviam ao mesmo Deus de Daniel. Se você voltar logo no início do capítulo 6, nos primeiros versículos, você vai ver que Daniel ele é levantado para fazer a diferença naquele povo. A palavra do Senhor diz no verso 1, quem tiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Diz assim, pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, sátrapas é o mesmo que governador, 120 governadores que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, diga presidentes. 3 presidentes, dos quais Daniel, ou seja, o homem de Deus, o profeta, o sacerdote, o escolhido, era um deles, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel, verso 3, se distinguiu, presta atenção nas palavras-chave, ele se sobressaiu aos demais, porque em Daniel havia um espírito de excelência. Vou repetir, porque em Daniel havia um espírito de excelência, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Meu irmão, você precisa entender uma coisa, para você ter vitória em tudo que você fizer, você tem que fazer mais e melhor do que todos os outros. Ainda que você não tenha, entre aspas, concorrência, você vai sempre estar concorrendo com você mesmo. Tudo que você colocar à sua mão, você precisa fazer o seu melhor. A palavra do Senhor diz em Colossenses, capítulo 3, 23, tudo que você fizer, está falando para mim e para você, faça de todo o seu coração, como para Deus e não para os homens. Sabe um dos segredos de vitória, um dos segredos de vida de todo homem de Deus? Seja do passado, seja do presente. Esses homens de Deus que têm igrejas gigantescas, igrejas abençoadas, o segredo é você fazer tudo o que você for fazer com excelência absoluta. Excelência significa você não se satisfazer com o básico. A vida de muita gente fica parada no mesmo lugar, porque principalmente o brasileiro tem a seguinte forma de pensar. Eu vou me esforçar o mínimo, porque é o que estão me pagando para fazer. A verdade é essa. Eu vou fazer mais, sendo que eu vou receber a mesma coisa. Meu irmão, presta atenção, você só vai ganhar mais a partir do momento que você entregar mais. Porque existe uma diferença entre preço e valor que hoje você tem que aprender. Você precisa entender que aquilo que você oferece tem que despertar na pessoa, no rei que te contratou. Não sei se você é empregado, não sei se você é patrão, mas tem que despertar no seu empregado ou no seu patrão, tem que despertar na pessoa uma percepção daquilo que você está entregando. É o que a gente chama de valor percebido. Você tem que fazer com que a outra pessoa que está tirando o dinheiro do bolso dela e colocando no seu, entenda que ela está fazendo um excelente negócio ao te pagar aquilo que ela te prometeu. E nós estamos num país que valoriza o trabalho das pessoas, porque quando as pessoas elas são valorizadas, o americano ele tem uma mania que o brasileiro não tem muito, que é dar a gorjeta, dar o tip. A única maneira da gente ter vitória é a gente deixar para trás, de uma vez por todas, a mediocridade. Porque a mediocridade é como uma corrente espiritual que nos prende e não nos deixa crescer, não nos deixa prosperar. Medíocre é pequeno.
mente pequena, uma pessoa de espírito pobre, que está sempre fazendo o mínimo. Entende? Daniel, ele jamais se destacaria diante do rei Dario se ele tivesse uma mente pequena. Daniel, ele foi considerado o número 2 do reinado. Havia o rei Dario e 3 presidentes que eles estavam iguais, no mesmo nível. Daniel, veja bem, ele sendo levado para uma terra estranha, nessa terra estranha ele prospera de uma maneira sobrenatural. Deixa eu te lembrar da vida de José rapidamente. José, ele foi invejado pelos irmãos. José foi jogado num poço e para não ser morto ele foi vendido como escravo para viajantes que estavam indo em direção ao Egito. Egito não era a terra de José. José era hebreu. Ele tinha costumes e uma cultura completamente diferente. Ele servia ao mesmo Deus que nós servimos. Mas ele teve que ser levado para lá para que ele pudesse ser honrado numa terra estranha, porque na terra de eleição dele, na terra onde ele havia nascido, ele não havia recebido a honra. Por isso que Jesus deixou bem claro, veja bem, não estou dizendo de um profeta, estou falando do próprio Jesus. Jesus disse assim, que o profeta não tem honra na sua terra. Meu irmão, você já saiu da sua terra de eleição, da sua terra que te gerou. Talvez você não tenha encontrado honra naquela terra. Deus te trouxe para essa terra para te honrar aqui. Deus vai fazer com que os seus esforços sejam recompensados aqui. Essa terra é terra de multiplicação na sua vida. Essa terra é uma terra abençoada, uma terra de transbordo, mas faça por merecer, porque apesar de ser uma terra abençoada e de transbordo, existem gigantes que precisam ser derrotados. Deus fez a seguinte promessa para o povo de Israel que estava preso no Egito. Essa passagem se dá 400 anos após o momento que José viveu no Egito. Mais ou menos 400 a 430. E Deus dá uma promessa de tirar esse povo do Egito e trazer para uma outra terra, uma outra Canaã. Uma outra terra chamada Canaã. E a palavra do Senhor nos mostra também que Deus precisou levantar uma pessoa para que essa pessoa liderasse o povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. Veja bem, Deus te levantou para ser líder nessa terra. Amém. A palavra do Senhor nos mostra, mostra para você também, que Ele nos levantou para ser cauda. Amém? Não. Repreendido em nome de Jesus. Cabeça. É para ficar ligado no culto. Meu irmão, você foi levantado para ser cabeça. Para liderar, para comandar, porque esse espírito de excelência já está dentro de você. Agora, presta atenção no seguinte, o espírito de excelência, ele não se manifesta sozinho. Ele vai ser um impulsionador, repita, impulsionador. Ele será uma catapulta, diga catapulta. Mas é você quem tem que pegar no pesado. Porque se você fizer a sua parte, você pode ter certeza que Deus entrará no que é impossível. E nesse impossível, ele vai te levar para outros níveis espirituais. Porque o que é importante para Deus não é o importante para nós. O que vai acontecer nas nossas vidas é consequência do relacionamento e intimidade que nós desenvolvemos com Ele no momento do desafio e no momento da dificuldade. Momento de desafio, momento de dificuldade é universidade de crente. É aqui que nós aprendemos na prática tudo que nós lemos aos domingos e nas quartas-feiras sobre a palavra de Deus. É na vida, é lá fora que a gente coloca em prática essa palavra, e essa palavra que é viva e eficaz, dá resultado. Espírito de excelência, coloque sua mão sobre a sua cabeça e diga assim, a partir de hoje, eu rejeito na minha vida todo espírito de mediocridade e recebo do céu o espírito de excelência, para que eu tenha vitória nesta terra, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? O espírito de excelência vai te levar para outros níveis. No verso 4 diz assim, então presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel, diga fiel, e não se achava em nenhum erro, diga erro, e nem culpa. Meus irmãos, nós vivemos num mundo desafiador, sim ou não?
em todos os sentidos, mas principalmente no sentido espiritual. Você levantar a bandeira de Cristo nos dias atuais, só sendo muito forte e muito corajoso, para você ser lá fora o que você é aqui dentro da igreja. Porque nós conseguimos observar assim com muita facilidade que o mundo, ele oferece para nós hoje em dia, e eu acho que isso está cada vez mais fácil, né? Porque afinal de contas eu já tenho 51 anos de idade, já tenho uma certa história. Eu lembro que no meu tempo as coisas eram mais veladas, elas aconteciam também, mas eram mais veladas, né? A corrupção era mais velada, as coisas erradas eram mais veladas, as drogas, elas eram mais veladas. Um simples usuário era considerado um criminoso, ia preso. Eu já fui da polícia, eu prendi usuário, na minha época levava preso. E hoje em dia está tudo escancarado. O mundo, a televisão, o rádio, a internet fica colocando e despejando nas nossas vidas o tempo todo uma espécie de conversa, tentando mudar os valores e princípios que a palavra de Deus nos estabelece. Hoje em dia existe uma inversão de valores. E essa inversão de valores, ou seja, o errado estão dizendo que é certo e o certo estão dizendo que é errado. Eles querem fazer com que nós venhamos a engolir essa bobagem. E a maioria das pessoas, elas estão perdendo o foco e estão entrando em toda essa onda. Inclusive dentro da igreja. Existem doutrinas satânicas sendo trazidas para dentro da igreja, e a igreja aceitando e comprando aquilo como se fosse palavra de Deus, enquanto na verdade não é. E eu vou te dar um exemplo muito claro. A Igreja Grande Comissão Church, volta e meia eu falo sobre isso. Nós pregamos sobre pecado, nós pregamos sobre arrependimento, nós pregamos sobre conserto de vida. Porque se não for dessa forma, se não for por meio do arrependimento, se não for por meio do conserto de vida, por meio da transformação que Jesus faz em nós, nós não seremos capazes de ver a Deus. Deus, ele é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, mas é necessário que haja uma transformação em nós. É necessário que haja uma morte da velha criatura. Jonas disse muito bem, existem filhos e criaturas. Coisas que a maioria das pessoas não sabem. E filho é aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É aquele que entrega, vou repetir, é aquele que entrega a sua vida passageira, essa vida terrena, essa vida limitada para receber a vida eterna de Cristo. Me prova, pastor, que isso é verdade. Ele diz assim, eu sou vida e vida em abundância. Ele disse, bateu na mão no peito e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Deixa eu te dar uma revelação. O caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa e a vida em abundância é uma pessoa. E as três estão juntas e concatenadas na pessoa de Jesus Cristo. Você precisa entender isso e colocar isso em prática. Porque senão, o que você faz aqui é como Jonas disse também, é como uma religiosidade, onde todo domingo e toda quarta-feira você vai a um lugar simplesmente para cumprir uma tabela e pensar que aquilo é suficiente. Não é. É necessário que haja arrependimento. Arrepender de quê, pastor? De tudo que a Bíblia fala que é errado e que não presta para a minha vida. Tudo aquilo que me separa da santidade de Deus. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje você receberá um novo espírito, um espírito de excelência que vai te convencer da verdade, do juízo e da razão, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e bate palmas para Jesus. Veja bem, o inimigo, ele vai tentar encontrar em você falhas. É muito importante a gente entender o que é que são brechas. Brecha é tudo aquilo que facilita a ação do inimigo nas nossas vidas. Quando a gente fala de brecha para um militar, fica fácil dele entender. Porque ele sabe que brecha tem a ver com um buraco, uma passagem onde o inimigo pode entrar, e o inimigo entrando só precisa de entrar um, hein? Não precisa passar um exército inteiro, não. Porque existem estratégias, existem métodos, metodologias, guerrilha urbana. Não precisa de muitas pessoas, precisa de um bem treinado e faz um estrago completo num reino. As brechas, elas só existem para uma coisa, me pergunte por quê. Por quê, pastor? Vou repetir, as brechas só existem para uma coisa e eu vou te explicar o porquê, mas eu preciso de ouvir. Por quê, pastor? Por quê, pastor? A brecha existe para ser fechada.
Para mais nada além disso. Brecha impede que eu receba as bênçãos do Senhor. Sabe aquela luta que você está? Aquela guerra, aquela batalha? Aí de repente você diz assim, agora é só Deus que pode fazer alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A pessoa que tem brecha, ela morre no meio do caminho, sabia disso? A menos que Deus tenha um propósito, a menos que Deus tenha uma misericórdia extraordinária, algo sobrenatural com aquela pessoa, ela vai morrer. Mas a pessoa que não tem brecha, a pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, a pessoa que busca a presença do Senhor em todo o tempo, faça chuva, faça sol, as coisas dando certo, dando errado, buscando, se arrependendo, orando, chorando, de joelhos no chão, Deus ouve e Deus dá o livramento na hora que é necessário. Nós observamos isso na vida de Daniel e nós vamos chegar lá. Continuando. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião. Olha que palavra linda. Você ouvindo isso do inferno, do inimigo. Verso 5. Disseram, pois, esses homens. Os homens eram os sátrapas e os presidentes que não Daniel. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha, o inferno é sujo. O inferno é sujo e vai usar a palavra de Deus para tentar levantar acusações contra você. Me dá uma prova, pastor. Existem diversas doutrinas, como eu disse, que são doutrinas satânicas que estão entrando para dentro da igreja de uma forma covarde, sendo levadas pelo inimigo. Uma dessas doutrinas, a mais conhecida delas, diz sobre a teologia inclusiva. Quem conhece essa teologia, diga amém. Teologia inclusiva diz que Deus é amor e tão somente amor. Quem entende e concorda, diga amém. Não. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Como assim, pastor? Ele é mais amor ou ele é mais justiça? Ele é perfeito nas duas. Ele é 100% amor, mas ele é ao mesmo tempo 100% justiça. Isso é necessário para que haja sentido em uma das suas características, que se chama santidade. A santidade de Deus mostra e faz dele uma pessoa 100% justa e 100% amorosa em todas as situações. Significa que sim, nós vivemos no momento da graça. Você pode vir para a presença de Deus da maneira que você estiver, mas é necessário, é obrigatório que haja uma transformação de vida. Deus, ele te aceita como você quiser, mas ele não aceita que você permaneça no pecado. A palavra do Senhor nos mostra isso, porque senão, preste atenção, seria totalmente sem sentido a vinda de Jesus. Se não fosse necessário uma transformação de vida, por que Jesus morreria na cruz do Calvário? Essas pessoas, elas pregam uma graça chamada hipergraça, que vale tudo. Você pode vir como quiser e permanecer como quiser, porque Deus te ama, de toda forma. Essa é uma das teologias que está levando muitas pessoas para o inferno. Porque junto dessa teologia vem a teologia inclusiva que eu disse. Que diz, por exemplo, né, que o homossexual, veja bem, eu não tenho nada contra homossexuais. Eu amo os homossexuais, conheço pessoas no Brasil que são homossexuais. Não tem absolutamente nada, mas eles estão sendo enganados. Porque a Bíblia inclusiva, ela tem ausência de alguns textos e outros são manipulados para dar a entender que o que eles fazem é completamente normal, natural e permitido por Deus, e não é assim. A palavra do Senhor diz que no começo ele criou homem e mulher os criou. Em determinado momento, a palavra do Senhor diz que a homossexualidade, homem deitar-se com homem, mulher deitar-se com mulher, fede as narinas de Deus. Agora você me pergunta assim, mas por quê, pastor? Não sei e não me compete perguntar. Me compete apenas obedecer. Porque não pode o vaso olhar para o oleiro e dizer, faça isso comigo, mas não faça aquilo outro. Quem estabeleceu as regras foi o Criador. Ele estabeleceu regras perfeitas e somos nós que devemos nos adaptar. Porque quando nós adaptamos essas regras, nós somos encontrados como Daniel, capazes,
fortalecidos e preparados para entrar em covas de leões e sair vivo lá na frente. Vou repetir. Quando nós recebemos essa palavra na sua integridade, a palavra de Deus são 66 livros. 39 do Velho Testamento, mais 27 do Novo Testamento. Quando nós recebemos a integralidade dessa palavra e olhamos e confrontamos a nossa vida e dizemos, eu preciso mudar nisso, nisso, naquilo outro. E assim fazemos, então nós somos encontrados como o próprio Daniel. Pastor, mas o que o senhor está pregando é impossível de ser alcançado. Será? Porque Jesus, ele veio, sendo 100% Deus e 100% homem, e conseguiu. Agora, o que eu estou pregando aqui, não é que você tem que tomar ou ser um segundo Jesus, não. Entenda, nós precisamos crescer na fé, sair da meninice. O que Deus quer é que nós venhamos a massacrar a nossa carne. Massacrar a nossa carne é passar por cima das nossas vontades para cumprir a vontade de Deus. Amém. Pastor, e quando eu encontrar uma fraqueza, Deus vai esquadrinhar o seu coração e vai identificar, é fraqueza de verdade. A graça do Senhor vai te cobrir e você permanece salvo na presença de Deus. Agora, Deus esquadrinha o coração do homem e vê que é malandragem, aí a situação muda de figura. Porque geralmente o malandro, ele peca de forma planejada, ele planeja o pecado. Fica até engraçado uma situação dessa. Mas isso é extremamente perigoso. Na verdade, nós precisamos ser encontrados como Daniel. As pessoas têm que olhar para a minha vida e olhar para a sua vida e elas vão ser obrigadas, guarde isso, elas vão ser obrigadas, diga obrigadas, a mentir sobre mim e sobre você para que elas possam levar contra você alguma situação desfavorável. Porque se elas forem falar a verdade, não vai encontrar absolutamente nada. E foi mais ou menos isso que aconteceu na história de Daniel. Deixa eu me adiantar. Verso 6. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, o rei Dario vive eternamente. Deixa eu contar a história para ficar mais rápido. Rei, é o seguinte, nós precisamos estabelecer um edito para que dentro dos próximos 30 dias, todas as pessoas, elas sejam obrigadas a recorrer tão somente ao Senhor. E aquele que for pego se dirigindo a um outro Deus que não seja o Senhor, essa pessoa deverá ser morta. O rei, na boa fé talvez, ele entendeu que essa lei era boa e assinou essa lei. Essa lei passou. Acontece que Daniel era um homem extremamente fiel a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja fiel a Deus. Meu irmão, a fidelidade de um homem de Deus para com o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e do pastor Cláudio e do Diego e da Iris e de todos que aqui estão, é fundamental para que nós possamos viver milagres sobrenaturais. Amém. Esses milagres sobrenaturais ainda estão acontecendo nos dias de hoje. Nós ouvimos muitas histórias incríveis, e não são histórias apenas, são testemunhos de bocas de pessoas, inclusive não crentes, que ficam totalmente sem entender, abestalhadas com o mover de Deus na vida de um homem e de uma mulher que lhe serve de todo o coração. Prova disso é o próprio Dario, que ao final ele dá esse testemunho. Talvez você não tenha percebido. Qualquer coisa depois a gente lê mais uma vez. Porque a sua fidelidade vai chamar a atenção das pessoas que precisam receber Jesus Cristo. Quem quer sair daqui com vitória essa noite? Diga amém. Vou repetir a pergunta. Quem quer sair daqui com uma vitória sobrenatural? Quem quer sair daqui com armas espirituais? Eu vou te dar essas armas espirituais. Mas você precisa entender o seguinte. Você precisa se preparar para a guerra antes de ir para a guerra. Faz sentido? Diga amém. Amém. Um exército, ele só é enviado para uma guerra depois de todos os seus soldados, os cabos, os sargentos. Aí vem todo o oficialato, segundo, primeiro tenente, capitão. Quando todos já estão preparados e sabem exatamente o que fazer quando chegar lá. Agora, o problema do crente, o meu problema, o seu problema, é que na maioria das vezes a gente quer se capacitar no meio da guerra, no meio da batalha, e isso não funciona. Você vai observar um homem que é fiel a Deus se preparando, se capacitando todos os dias, antes de vir o dia mau, antes de vir a batalha. Porque quando ele estiver na batalha,
lá ele terá vitória. Quem entendeu, diga amém. Amém. Jesus, vou começar com o exemplo de Jesus. Jesus, eu quero te desafiar a procurar no Novo Testamento, até vou te dar essa facilidade, está no Novo Testamento. Onde que Jesus orava para fazer um milagre? Jesus nunca orou por um milagre, sabia disso? Jesus agradecia pelo milagre que ele já via antes de acontecer. Olha a diferença. Por quê? Porque ele se preparava antes. Porque ele tinha uma vida de intimidade antes. Então, quando ele ia pregar, quando ele ia para os montes, quando ele ia curar cegos e paralíticos, ele já estava totalmente fortalecido e capacitado pelas suas armas espirituais. Quem entende, diga amém. Então disseram o seguinte, sabendo que Daniel era um homem fiel a Deus, ele todos os dias, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Diga 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. A palavra do Senhor diz que mesmo durante esse edito, um edito de morte, vou relembrar, o rei Dario ele havia assinado um edito que dizia assim, ninguém pode adorar a nenhum outro Deus. Desculpa. Come on. Glória a Deus. Quem está feliz com a Lulu traduzindo, bate palmas para Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora deixa eu me preparar, né? Eu que tenho que me preparar, né? Amém, meus irmãos? Então, quando nós vamos para a guerra, nós precisamos estar preparados. A palavra do Senhor diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. De manhã, ao meio-dia, às 6 horas da tarde. Ele fazia isso quando era totalmente proibido ser feito. Ele fazia isso debaixo de uma ordem de morte. Presta atenção numa coisa. Ele desafiou a ordem da pessoa que tinha mais poder e autoridade no reino da Síria. Ele não se amedrontou, ele não foi covarde e ele manteve a sua decisão e posicionamento de servir a Deus, mesmo quando a sua vida estava correndo perigo. O que os inimigos de Daniel fizeram com relação a essa situação? Eles já sabiam que Daniel orava as 3 vezes por dia. O inferno sabe como você tem o relacionamento que você tem com Deus. Você tem um relacionamento com Deus e Satanás sabe qual é o seu relacionamento. O inimigo sabe qual é o seu relacionamento. O inimigo conhecia o relacionamento de Daniel com Deus. E disseram assim, vamos pegar Daniel na fidelidade que ele tem ao Deus dele. Eles se colocaram apostos. Eles começaram a observar a vida de Daniel. E observaram que nada mudou na vida de Daniel. As 3 vezes por dia ele orava e buscava ao Senhor. Então, eles começaram a observar que Daniel, mesmo dentro do edito, ele buscava a presença de Deus. Foram ao rei Dario. Eles foram ao rei Dario e disseram assim, rei Dario, Daniel está descumprindo o seu edito de morte. Você precisa estar atento. O inferno não dorme. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele é o acusador das nossas almas. Você sabe o que isso significa? É mais ou menos assim. Foi ele. Foi ele. Ele estava fazendo isso. Apontando para você. Para mostrar que a falha está em você. E
A vontade do inferno, a vontade dos inimigos de Daniel é que ele morresse. They wanted Daniel to die. O inimigo não vai apontar para a sua vida desejando que seja entregue um buquê de flores. The enemy is not going to point to your life and tell God what you're doing wrong, wanting to give you flowers. O inimigo vai olhar para você The devil's going to look at you com ódio mortal. with hate. With the really Strong hate. Yeah. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele veio para fazer 3 coisas malditas. The word of God says that the devil came to do 3 horrible things. Roubar, matar e destruir. Roubar, To steal, matar to kill, e destruir. and destroy. Roubar, To steal, matar kill, e destruir. and destroy. O inimigo quer te destruir The devil completamente. wants to destroy you. Sabe por quê? Porque a sua presença incomoda o inferno. May bother them. Vou repetir porque você não ouviu ou se você ouviu não entendeu. A sua presença incomoda o inferno. Glória a Deus. O inferno tem que conhecer o seu nome. Amém. Hell needs to know who you are. Tem que saber quem você é. Need to know who you are. Porque se o inferno conhece, Because if hell knows, o céu também conhece. heaven Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Salva de palmas para Jesus. No verso 10, nós temos então aquela chave de sabedoria que eu prometi para que você possa ter e desenvolver, ganhar um espírito de excelência. Verse 10, we have a key of wisdom. He's going to read right now. Eu vou ler o verso 10 agora. Você tem uma Bíblia em inglês? Porque acho que facilitaria para você. Não? Diz assim a palavra... Só fala o verso que ele Tá, então abra sua Bíblia em capítulo 6 de Daniel, verso 10. Daniel 6, chapter 10. Não, chapter 6, Chapter 6, verse 10. verse 10. Yeah. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos. Orava e dava graças a Deus. Vou repetir, 3 vezes ao dia ele se ajoelhava, ele orava e dava graças a Deus. Ele ajoelhava, He used to fall down and pray, ele orava prayed, e dava graças a Deus. used to thank Meu irmão, todos nós queremos ter vitória. brothers and sisters. Todos nós queremos ser prósperos. Quem está entendendo e concorda, diga amém. É preciso We need joelho no chão. to put your knees on the floor. É preciso We oração need to pray e ações de graça diante do nosso and give Deus. praise to God. Pastor, mas como é que Daniel se preparava? O senhor falou que ele se preparava para uma batalha? Ele se preparava. But Pastor, how would Daniel get ready for the war? You said he would get ready, so how? Ele se preparava com o joelho no chão. He used to get ready with his knees on the floor. Ele se preparava com oração. He used to get ready praying. Deixa eu te dizer uma palavra. Let me tell you something. Diz assim: muito pode. It says that. Vou repetir de novo. I'm going to repeat again. Muito pode. A lot can. Muito pode. A lot can. Muito pode. A lot can. A oração de um justo The prayer of someone em seus efeitos. Você não entendeu? Ninguém deu glória a Deus. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Muitas vezes você ora, você ora, você ora You pray. e parece que o céu está fechado. It seems like the heavens are closed. Parece que a oração não sobe. It seems like the prayer has no effect. Parece que o céu é de bronze. It seems like the heavens made out of silver. Ela está sendo preparada. It's being ready. A vitória está sendo preparada. The victory is being ready. Não desista. Don't give up. Porque o inimigo vai dizer assim: Because the devil's gonna say, não está funcionando. it's not working. Dá uma risadinha. Não está funcionando. It's not working. Deus não está te ouvindo. God is not hearing you Por quê? Porque ele quer te paralisar. because he wants Quer fazer com que o treinamento seja interrompido. he want to do the tournament be stopped. Quer que você pare pelo caminho. He want you to stop in the middle of Que você desanime. He want you to stop. Que você jogue a toalha no chão. He want you to throw your towel in Porque ele sabe because he knows que quando você treina, that when you train, quando você se exercita, when you exercise, quando você repete, when you do things over and over, treino, train, exercício, exercise, repetição. repetition. Repita, treino, Say it with me. exercício, Practice repetição, and repetition. treino, Training, exercício, exercises, repetição. repetition. Só vou parar quando a igreja inteira falar I'm comigo. gonna stop saying when Treino, Training,
Exercício e repetição vai te fazer desenvolver um espírito de excelência em qualquer coisa que você desejar. Sabe qual é o tempo que leva para um piloto comercial pegar um jumbo de 300 pessoas? 10.000 horas de voo treinando, se exercitando e repetindo o que ele faz. Até que a excelência ela entre em modo automático na sua vida. Tudo que você fizer, depois de treinar, se exercitar e repetir, vai acontecer no automático. Você já viu um lutador, seja de karatê, judô, jiu-jitsu, um faixa preta num campeonato olímpico? Ele não pensa para fazer. Ele simplesmente faz. E como é que ele faz? Porque ele encontra uma brecha e executa o que precisa ser feito. Sem pensar. Ele simplesmente faz. E muitas das vezes ele nem sabe por que ele faz. Porque os músculos dele já ganhou uma memória que mesmo que seus olhos não vejam o que está acontecendo, a percepção sensorial dos movimentos, a percepção, the perception do oponente, disparam nele o que ele precisa fazer. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, Daniel estava preparado para essa guerra, você também tem que estar. E não estamos falando de qualquer profeta, estamos falando de um profeta chamado Daniel, que foi enviado para a cova de leões. Qual é a cova de leão que está para te encontrar essa semana? De repente você tem uma agenda marcada com uma cova essa semana. Não, pastor, pelo amor de Deus. Não, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Meu irmão, uma cova de leão pode ser um desafio que você tem essa semana. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que crê que Deus vai te tirar de lá com vida, para que o que você passar lá dentro seja motivo de glória e testemunho aqui fora, para o nome de Deus ser mais uma vez exaltado na sua vida. Quem crê, diga amém. Salva de palmas para Jesus. Se coloca de pé. Eu preciso concluir esta palavra com você. Quem puder apagar a luz para mim. Louvor aqui à frente, por gentileza, para nos auxiliar. Meus irmãos, não tem problema não. Acontece, eu vou resumir a história. Acontece então que o rei Dario, ele colocado dentro de uma armadilha, ele se viu obrigado a cumprir o edito de morte sobre a vida de Daniel. So it happens that they put King Dario in a position that he was going to have to do what the law he put. O rei Dario enviou Daniel para a cova de leões famintos. So King Dario sent Daniel to that cave full of lions that didn't have ate in days. Veja bem, They were super hungry. aquela determinação que havia, as pessoas, os responsáveis pelo tratamento dos leões, eles não alimentavam os leões. So that those people that were responsible to take care of the lions, they wouldn't feed them. Os leões, eles deveriam estar famintos, The lions were super hungry. para que houvesse uma destruição total de qualquer pessoa que fosse jogada na cova. To be a complete destruction of any person that would be thrown in the cave. Isso está fazendo algum sentido espiritual para você? Does that make sense? O inimigo, ele deseja destruir a sua vida. The devil wants to destroy. Está na hora de começar a exercitar, It's time to e treinar, e repetir exaustivamente. Oração, joelho no chão, busca da presença de Deus. reaching for God's presence. Daniel foi jogado na cova dos leões. He was thrown in that cave of lions. E ele passou uma noite inteira na cova dos leões. Whole night. Imagina você, So imagine you 5 minutos diante de um leão faminto, minutes in front of a starving lion de uma área fechada, in a closed area. você apenas 5 minutos Only 5 minutes diante de um leão faminto. in front of a starving lion. Vamos facilitar para você. So let's make
Eu não vou falar de um leão faminto. Vamos supor que vão chegar aqui agora dentro da igreja e vão fazer uma proposta. Você tem que ficar apenas 5 minutos dentro de uma jaula com um leão alimentado. Quantos entrariam comigo nessa jaula? Você entraria, Maurício? Eu tirei minha mão, eu não ia entrar não. Meu irmão, o inimigo, ele está faminto contra as nossas vidas, contra as nossas almas. O inimigo, ele não tem dó, ele não tem compaixão, não tem misericórdia de ninguém. Está na hora de você se capacitar com as armas corretas para ter vitória lá na frente. A palavra do Senhor diz que o dia da salvação é hoje. A gente não sabe, não consegue enxergar 5 minutos à frente. A gente não sabe o que vai acontecer dessas portas para fora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora. Por isso a palavra do Senhor diz: hoje é o dia da salvação. Daniel, ele foi jogado na cova e passou a noite inteira. Noite de sofrimento, angústia. Ele estava triste, entristecido, porque ele estava abandonado. Não se sinta abandonado nos piores dias da sua vida. O Espírito de excelência está com você. O Espírito de excelência habita em você. É esse Espírito que vai te levar para um novo nível de relacionamento. É esse Espírito que vai te dar vitória sobre a guerra. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria, eu estou profetizando sobre a sua vida, a alegria, a exultação, o louvor virá pela manhã. Quem recebe diz amém. A palavra do Senhor diz que o rei também era amigo de Daniel e ele passou uma noite difícil. Ele não conseguiu dormir porque ele ficou triste de enviar Daniel para a cova. Então, no primeiro raiar do dia, quando o sol chegou, logo pela manhã, o rei correu para a cova e ele tinha certeza absoluta que Daniel estaria morto. Mas um milagre sobrenatural aconteceu. Ele já havia se preparado para a batalha. O milagre aconteceu. Sacode essa pessoa que está dormindo aí do seu lado e fala para ela: o milagre aconteceu. E como aconteceu com Daniel, vai acontecer com você também. Aleluia. Glória a Deus. O milagre vai acontecer com você também. Amém, meu irmão? Profetize sobre essa pessoa que está do seu lado. O milagre vai acontecer na sua vida. Agora, com fé, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: o milagre vai acontecer na minha vida. Eu recebo em nome de Jesus. Daniel respondeu da seguinte... O rei perguntou: Daniel, por acaso você está vivo? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta idiota, porque você está morto. Mas estaria você vivo pela vontade do seu rei, do seu Deus que vive eternamente? Daniel respondeu da seguinte forma: aleluia, que palavra linda. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu estou 24 horas presente, Ele enviará o seu anjo na sua vida e vai te dar livramento, vai trazer o milagre, vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Então ele fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque não foi achada em mim culpa, nem diante de ti, nem diante do meu Deus. Fecha as brechas. Fecha as brechas, para que nem o inimigo e nem o nosso Deus encontre culpa em você. E no final da história, as pessoas vão ter que testemunhar a grandeza. Eu estou profetizando o poder, a generosidade, o amor, a fidelidade do nosso Deus pela sua vida.
E as pessoas vão dizer assim: people will say, a partir de hoje, from now on, eu quero servir. I want to serve. E a minha família, And my family, vamos todos servir we will all serve ao Deus de Daniel. Daniel's God. Porque Ele é Deus vivo. Because he's a live God. Porque Ele permanece para sempre. E o seu reino jamais será destruído. As pessoas vão dizer assim: a partir de hoje eu quero receber esse Deus People are gonna que você say, I serve. want to receive that God that Esse Deus seu é um Deus vivo. your God. E é Ele que eu quero para a minha vida. And I want him. Amém? Feche seus olhos. So close your eyes. Palmas para Jesus. Glorifica a Deus. Vamos glorificar ao nosso Pai. Amém? Vamos cantar essa canção. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Não importa o problema, não importa a dificuldade nem o desafio. Adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Eu quero convidar você que está no seu lugar, você que recebeu essa palavra, você que entendeu, recebeu o Espírito de excelência, para você sair do seu lugar, para você ser ungido aqui à frente. Só quem entendeu. Não faça isso para me agradar, porque não vai adiantar nada. Only people that understood this word out. Mas se você entendeu essa palavra, quer receber essa palavra na sua vida, no seu espírito, saia do seu lugar. Eu preciso ungir a sua vida essa noite. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, eu estou agora, Pai, decretando sobre a vida do teu filho o espírito de excelência para superar todo e qualquer desafio, para que haja, meu bom Deus, manifestação da tua glória, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa derramar aqui, meu bom Deus, um espírito de excelência, um espírito de poder e de autoridade para ter vitória no mundo espiritual, para que os teus filhos, eles possam, meu bom Deus, prosperar nessa terra, e o teu nome será glorificado na vida deles. Livramentos e milagres, em nome de Jesus. Livramentos e milagres, um espírito de excelência sendo renovado, sendo restaurado aqui, para a honra, glória e louvor do nome do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, esse espírito de excelência, Pai, é decretado sobre a vida da tua filha nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu bom Deus, abençoar a ajudadora, para que ela venha, meu bom Deus, a manifestar a tua glória, em nome de Jesus. Santo é para sempre. Diminui, diminui, diminui. Meus irmãos, eu quero te fazer um convite. Listen, I would like to invite you. Talvez seja a primeira vez Maybe it's the first time que você vai ouvir esse convite. you hear this. Eu queria te convidar I would like to invite you a receber Jesus to receive Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. only Savior. O espírito de excelência só pode habitar em quem tem Jesus em primeiro lugar. Excellency can only be someone that has Jesus. Veja bem, você pode dizer assim: pastor, existem muitas pessoas fora da igreja que têm um espírito de excelência. É verdade, mas essas pessoas elas só conseguem pelo esforço próprio. So you can tell me, oh, Pastor, a lot of people out of church that don't even know Jesus, they have the spirit of excellency. Okay, it can be, but Eles só conseguem o que eles têm pelo esforço they próprio. only get what they have right now because they were by themselves. Eles vivem vidas de excelência naturalmente falando, They live lives of excellency, naturally talking. mas eles não vivem o sobrenatural. They don't live the supernatural. Eles não vivem esse tipo de milagre. They don't live those types of miracles. As coisas das pessoas fora da igreja se baseiam tão somente nas coisas naturais e mundanas. The things that people out of church have is only based in natural. Eu estou te convidando I'm inviting you a ir para um novo nível espiritual. to go for a new spiritual life. Deixa eu te deixar claro, deixa eu falar uma coisa para ficar muito clara para você. Tell you something to make it really clear. Eu não estou te convidando a mudar de religião. Inviting you to change your religion. Eu estou convidando você Inviting you to a receber a salvação receive the salvation por meio da pessoa de Jesus Cristo. from the person of Jesus
Se você nunca fez uma oração you never did this prayer, recebendo Jesus, receiving Jesus, fazendo a Ele um convite claro e específico e expresso inviting him in a clear way para entrar na sua vida, to be a part of your life, fazer parte da sua vida e te salvar, to be a part of your life and save you, eu quero te convidar a levantar as mãos aonde você está. Não precisa sair do seu lugar se você não desejar. Se você quiser, eu te convido a vir.